Você sabia que a sua empresa pode causar luto nos seus clientes? Nesse vídeo eu te conto o que a ciência fala sobre isso e como você pode evitar. Roda a vinheta. Você já parou para pensar que o rebranding de uma marca que você tem relação pode impactar diretamente na sua percepção sobre ela? Vou dar um exemplo prático. Recentemente a gente teve o rebranding do Itaú, a gente teve o rebranding da Jaguar, a gente teve o rebranding de grandes marcas. Algumas delas funcionaram, outras delas não funcionaram. Mas você sabe por que boa parte delas funcionou e outras não? Não está necessariamente relacionado com a identidade visual daquilo, mas sim com o que os clientes sentem a partir da identidade visual ou do branding dessas marcas. E a gente foi atrás de entender qual é a forma de diagnosticar se um branding deu ou não deu certo, né? Um rebranding especialmente deu ou não deu certo a partir de ciência. Uma das premissas para a gente entender qual é o desalinhamento que a gente teve ou qual é a percepção de marca que a gente tem em relação ao rebranding, em relação ao reposicionamento das marcas, é a gente entender qual é a relação que você tem, que o cliente tem com a marca, para entender ali qual é o impacto do rebranding nisso. E nesse impacto, normalmente a gente está falando de 3 desalinhamentos diferentes, que são o desalinhamento de expectativas, o desalinhamento de práticas e o desalinhamento de emoções. Quando eu estou falando de desalinhamento de expectativas, eu estou focando num estágio de negação e até de raiva, em algumas vezes, que tem uma relação com o luto que a gente já vai explicar. E como que funciona isso? Quando eu estou falando desse estágio do desalinhamento de expectativas, basicamente a gente está falando sobre aquele estágio em que os clientes que já tinham uma relação com a marca, e normalmente uma relação afetiva com a marca, estão naquele estágio de, cara, não é possível que os caras fizeram isso. Então a gente está naquele momento de negação e de até, eles são muito burros de ter feito isso. Por quê? Porque ali, normalmente a gente já tem um padrão de relacionamento com a marca, a gente já sabe o que esperar, a gente já sabe como ela se comporta. E por isso, a gente tem esse desalinhamento inicial de expectativas. Depois disso, a gente tem o desalinhamento de práticas, que basicamente é a maneira como a marca muda a forma de se comunicar e muda aquele conceito prático que ela tem diretamente com os clientes. O jeito de se comunicar, os materiais e a identidade visual como um todo. E por fim, a gente tem o desalinhamento de emoções. O desalinhamento de emoções, aí sim, ele está mais linkado com aquelas empresas que já têm um relacionamento mais nostálgico com as pessoas. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, a relação do rebranding de uns cereais matinais que eram muito consumidos na infância das pessoas. E quando houve esse rebranding, houve também a quebra disso. Por quê? Porque daí eles não poderiam mais passar de geração para geração, né? Os filhos deles não poderiam mais consumir aquele mesmo cereal, e isso causou um certo efeito de negação, um certo efeito de luto mesmo na audiência. E falando do luto, né? Tem um estudo que faz exatamente essa comparação e ele avalia os 5 estágios do luto de acordo com o rebrand, de acordo com o reposicionamento da marca. E aí ele avalia os 5 estágios, que são negação, raiva, barganha, depressão e aceitação, a partir do rebranding das marcas. E aqui, isso não acontece com toda marca, claro, se a tua marca ninguém liga, né? Se você não tem um bom relacionamento com os seus clientes, se você não tem relacionamento há muito tempo, se você não tem esse valor afetivo com os seus clientes, é provável que o teu rebranding ou o teu reposicionamento não impacte tanto assim para chegar no nível de luto. Porém, se você tem uma marca que já está aí, já tem um relacionamento mais longo com a tua audiência, você tem que tomar cuidado em algumas coisas, tá? E como que esse estudo avaliou essa questão do luto dentro do reposicionamento da marca? Eles usaram o que a gente chama de etnografia, que é quase um estudo de etnografia, só que voltado para as redes sociais, voltado para o digital. Então, esse estudo avaliou basicamente qual que é o impacto exclusivamente nas redes sociais, sem interferência nenhuma no público. Então, eles não foram tendenciosos em nenhum momento, não fizeram nenhum post, não fizeram nenhuma pergunta, não aplicaram nenhum questionário, porque a abordagem deles é nessa linha etnográfica de olhar ao todo e entender o que está acontecendo em linhas gerais. E ali eles avaliaram comentários, posicionamentos em fóruns e avaliaram no geral o que a gente teve de posicionamento social sobre o reposicionamento da marca.
E aqui eles entenderam que o luto do cliente, né, nessas 5 fases que a gente comentou e nessas reações que a gente tem nas redes sociais, ele impacta diretamente as emoções dos clientes dentro do relacionamento e, por consequência, isso pode impactar diretamente tanto no engajamento das redes sociais, quanto até em fases de cancelamento ou de redução de vendas. Então, isso é uma possibilidade de acontecer. Outro ponto importante é que as decisões unilaterais, e esse é um fator determinante, as decisões unilaterais das marcas no rebranding podem afetar diretamente também o relacionamento que elas têm com os clientes. Então, se você está pensando em reposicionar, envolva os teus clientes nessa tomada de decisão. Quando acontece uma decisão unilateral, existe a possibilidade, como toda decisão que você toma unilateralmente, das pessoas concordarem ou não com aquilo. Agora, se você envolve os teus clientes, provavelmente você tem até uma aceitação maior e você tem um senso de pertencimento maior, dado que eles participaram dessa decisão. Então a aceitação facilita e o senso de pertencimento faz com que o teu engajamento possa ser até maior. Além disso, mesmo produtos com baixo envolvimento, que são aqueles que você não está acostumado, por exemplo, a interagir nas redes sociais, a seguir a marca nas redes sociais, podem ter um impacto intenso no luto por conta de tradições familiares ou propriamente da nostalgia que você tem dado em algum momento passado que você teve relação com aquela marca. Então aqui no card, inclusive, vai estar passando um vídeo onde a gente fala da nostalgia e como ela é aplicada no marketing. Vale você dar uma olhada lá. No final das contas, antes de você sair fazendo o rebranding da tua marca, você viu que isso pode custar caro, você precisa entender se faz sentido você fazer isso, qual é o objetivo que você tem com isso. Por quê? Para que o risco que você tem fazendo um rebranding que não precisava ser feito é mais alto do que eventualmente você ficar do jeito que você tá. Então a primeira coisa é você ter clareza sobre o objetivo do rebranding. E esse objetivo pode ser por conta da mudança de público-alvo, pode ser por uma mudança de mercado, pode ser por um ajuste no market share, pode ser por vários motivos diferentes. Porém, você precisa entender se isso realmente faz sentido dentro do teu modelo de negócio, dentro do teu público-alvo e dentro da tua audiência. A partir do momento que isso faz sentido, aí você precisa entender quais são as boas práticas para que isso aconteça, para que você diminua o máximo possível o impacto que você vai ter na audiência que você já tem e, a partir disso, você consiga ainda estreitar os laços com o teu novo público-alvo ou, enfim, com o teu novo objetivo. Se você quiser entender como a gente faz esse diagnóstico por aqui, eu vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição um link para você falar com o nosso time especialista em branding. Eles vão te explicar na prática se faz ou não sentido você fazer um rebranding ou você pensar em um rebranding, se sim, quais são as melhores práticas de você fazer isso. Fechado? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer trocar uma ideia e se esse vídeo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar suas estratégias de marketing, vendas e posicionamento para que no fim das contas você coloque mais dinheiro no teu bolso. Abraço e até o próximo vídeo.